Glória a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Esse momento é um momento muito sublime de comunhão, de nós renovarmos a cada dia no Senhor através de participarmos da ceia do Senhor. Agora, meus queridos irmãos, eu gostaria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 12, amém? Nós vamos estar lendo, e na medida que você vai se abrindo, vai se colocando em pé nesse momento, em reverência à palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Todos os irmãos abriram, diga amém. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 7. Irmãos, nós estamos numa série de Hebreus, esse mês de fevereiro. Nós louvamos a Deus porque nós fomos ministrados. Hebreus é riquíssimo em demonstrar para nós o que Cristo fez em relação a toda a história até agora, em relação aos planos vindouros, em relação da superioridade daquilo que Deus já planejou em Cristo, toda a nossa plenitude nele, para que a igreja vindoura, que somos nós, pudéssemos usufruir desta plenitude, amém? Vamos estar lendo Hebreus 8, do 7 ao 12. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta disso. Então, chegando os dias, declara o Senhor: quanto farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando tomei pelas mãos para tirá-los do Egito. Visto que eles não permanecem fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes, escrevereis em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos teus pecados. Amém? Os irmãos podem se sentar nesse momento. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para Hebreus, e nós estudamos até aqui, através dos presbíteros que mencionaram os capítulos anteriores, e vão continuar até o final desse mês, os irmãos vão notar que é uma sequência lógica, cronológica também, uma exposição de um pastor em um coração aflito, que desejava que eles absorvessem os fundamentos da nossa fé. O autor de Hebreus, ele se aplica de uma forma bem clara e objetiva sobre a realidade desta igreja, que era a igreja de Cristo, o povo hebreu. E esse povo estava enfrentando perseguição muito forte. E eles, temerosos, precisavam de uma dose mais forte, né? E tem um hino que eu gosto muito de dizer: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. E o autor estava cheio dessa dose, né? Aquela porção, aquela substância. E pelo qual o Espírito, aplicando na carta aos Hebreus, aos irmãos,
exortava de ver aos olhos os fundamentos da nossa fé. Porque diante da perseguição, havia uma aflição no coração deles, dizendo, voltar para os rudimentos judaicos, será que, o que nós poderíamos fazer? Em outras palavras, Jesus fez tudo isso aí, mas precisamos tomar um posicionamento. Irmãos, e quando nós diante de um posicionamento, nós não temos a realidade das verdades bíblicas, como é difícil. Como é difícil, às vezes, deixa eu aplicar isso. Você vai fazer um negócio, você vai comprar um carro, uma casa, você vai fazer qualquer aplicação, e de repente entra a dúvida no seu coração. O que você vai fazer? Como um bom cristão, debruçar e analisar aquele produto. Você vai ver os fatores favoráveis e os fatores que têm as suas complicações. E parece que não, né, irmão? Mas diante de qualquer análise da vida, você se depara de uma reflexão. Bons cristãos que somos, vamos compartilhar com as nossas esposas. Aí nós trazemos, é claro, de uma forma mais resumida, sucinta. Olha, minha esposa, quero compartilhar com você esse plano desse projeto, que chegou agora, está quentinho, saído do forno. Mas esse forno aí, né, irmãos? Perdemos aí uma noite, um dia de sono, e aí vai, né? E aí quando nós trazemos detalhes disso, ela debruça. Mulher, irmão, vou falar aqui, vou falar bem baixinho, graças a Deus que tem, elas não estão aqui. O homem chega aqui na igreja, ele bate o olho assim, ele faz um zoom e volta para o local. As mulheres, irmão, elas vê detalhes, de todos os detalhes que pode os irmãos imaginar. E Deus fez isso de uma forma minuciosa, aplicável, excelente para todos nós homens. Você pensa que eu importo? Eu não importo não. Eu sinto uma alegria no meu coração quando eu estou dirigindo. Do lado da minha copilota, ela diz assim, Eliseu, a marcha entrou. Farol está alto, farol está baixo, os detalhes. Meu irmão, eu me delicio. Não contando no ministério, né, Silvia? Isso é bom, isso é... Não contando na criação dos filhos, nos detalhes da vida. Isso é excelente. E por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? A carta aos Hebreus vê essa necessidade que os irmãos tinham de não voltar para as heresias judaicas. Não voltar para os rudimentos da lei. E olhar para Cristo. E como não descrever um Cristo que agora tinha feito uma nova aliança. E é sobre essa nova aliança que Jesus é o mediador, traz a clareza ao povo hebreu. Traz a clareza para todos nós sobre a realidade dessa nova aliança na vida deles e cada um deles. Eles poderiam usufruir desta graça tão poderosa, irmão, que abastece, que renova o coração, que traz uma visão plena daquilo que Jesus já fez. Por isso que eu estou dizendo aqui no início do meu sermão, vivemos esta plenitude. Esta carta endereçada aos hebreus, eles viveram no começo dessa plenitude. Agora nós estamos usufruindo dos resultados dessa plenitude em Cristo Jesus. E aí, o autor aos Hebreus começa dizendo no versículo 7, pois se
aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo que em falta e disse: então, chegando os dias, declarou o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando tomei pelas mãos para tirá-lo do Egito. Visto que eles não permanecem fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Deixa nós voltar um pouquinho, que o autor de Hebreus está tentando nos dizer. Deus, Ele estabeleceu todo o seu plano na face da terra, irmãos. Desde a queda do homem, nada pegou Deus de surpresa. Quando na queda de Adão, Deus ali faz uma promessa da redenção. Mas na queda de Adão, Deus abre uma aliança com o homem, Abraão. Deus faz promessa desta aliança na vida de Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Essas alianças feitas para com ele trouxe uma nova perspectiva de vida através de Moisés, das leis estabelecidas pelo homem, é claro, mas dirigida de uma forma por Deus para aplicar a lei, para cumprir a lei, para realmente vivenciar a lei na vida deles e eles terem essa experiência. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 8, ele fala, meus queridos, de uma situação que já não mais funcionava na lei. Não funcionava desde o sacrifício, que aí, nos primeiros versículos do capítulo 8, ele já faz uma ressalva do sacerdote humano, né? E ele fala, a partir do versículo 3, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar oferta e sacrifício. E por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. E como já foi falado no culto anterior, o sacerdote ele já oferecia o sacrifício e ele tinha que oferecer o sacrifício para ele mesmo. Em outra palavra, irmãos, ele estava cada dia oferecendo um sacrifício que haveria a necessidade de um animal ser imolado ou morto. E aí ele oferecer para si mesmo, oferecer para aquele povo, e de uma forma contínua, de uma forma de um ritual, muito bem exemplificado, mas era sombras apontando para Cristo. Cada aplicação cada reverência, cada oferenda de sacrifício apontava para Cristo, e o sacerdote apontava em si a sua vida no cumprimento do sumo sacerdote, que era a vinda de Cristo. Então, o autor de Hebreus tenta demonstrar que aquela aliança fracassou por vários motivos. Primeiramente, pela limitação humana. Uma vez por ano, era a rotina de ofertar ao Senhor sobre o sacrifício. Era a rotina do sacerdote chegar diante dessa situação. E de uma vez a religião não cumpria cabalmente o cumprimento da lei. A lei era observada pela nação de Israel, sim. Mas eles mesmos viram que o ritual, o sacrifício, toda a vida mecânica era simplesmente uma religiosidade, porque eles não viviam na integridade do que era a exigência da lei. Por mais que Deus se revelava ao sacerdote, por mais que Deus se revelava à lei,
Por mais que Deus se revelava aos profetas, como Moisés, o cumprimento cabalmente, como construir o tabernáculo. Os detalhes da oferenda, tudo isso era em conformidade, em observância daquilo que Deus desejava. E eles cumpriam para que era um respaldo, para que o povo de Israel cumprisse cabalmente o que dizia a lei. Mas toda aquela religiosidade era sombra, era uma cópia. Irmãos, e como isso se desgasta com o tempo, uma aplicação que nós podemos dizer hoje, a religiosidade. E eu quero aplicar na nossa vida. Muito mais, irmãos, a sua atitude de participar do culto. Muito mais a sua atitude de ser servo na casa de Deus. Muito mais a sua atitude de viver a vontade de Deus. É você entender que esse Deus que te chamou é um Deus que quer se relacionar com a sua vida no dia a dia. O seu culto continua na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, nos seus atendimentos, seja familiar, seja como um cidadão, seja em todas as esferas da sua vida, você vai prestar. E aí você poderia dizer, mas pastor, e esta comparação hoje com a nova aliança, de uma velha aliança que falhou? Nós não estamos vivendo tempos que às vezes falhamos. Não estamos vivendo hoje tempo que às vezes nós olhamos aí nas mídias sociais, o escândalo no meio evangélico e tudo mais. Mas irmãos, a grande diferença é esta. É que essa nova aliança, ela tem promessa de Deus. E nós vamos discorrer sobre essas promessas de Deus. Mas o que eu volto naquilo que eu estava falando, é que hoje você vivendo a graça de Deus, essa nova aliança, você tem essa linda oportunidade de viver para Deus. O efeito desta nova aliança são resultados da plenitude de Deus, da comunhão com Cristo, de hoje você chegar na presença do Senhor e dizer, Senhor, está aqui a minha vida, as minhas fraquezas, as minhas percepções. E hoje, Senhor, eu preciso mudar. Mudar em conformidade com a sua palavra. Que é a obra do Espírito Santo em nós, irmãos. Resultado dessa nova aliança. Deus nos salvou e hoje o Espírito Santo faz moradia dentro do nosso ser. Cabalmente Deus fez um projeto perfeito. Mas há uma tendência nossa natural de questionar as perfeições de Deus. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, as nossas imperfeições, nós vemos resultados desta nova aliança, o cumprimento dela nas nossas vidas. De que forma, pastor? Observando conforme a palavra de Deus. Nossos irmãos no Antigo Testamento, eles erraram no cumprimento da lei, porque eles viviam uma religiosidade da lei. Em outras palavras, irmãos, aquilo que a lei estabelecia, eles tentavam viver. E eu vou ser bem sincero com os irmãos aqui. Nós somos expert, em outras palavras, espertos demais, expert, em cumprir algo para nos justificar. Agora a graça faz outra coisa totalmente diferente que eu quero descortinar com os irmãos. É
Cristo que nos justifica. Hoje não vivemos mais como sombras, como cópia. Nós vivemos hoje a realidade do que Cristo fez no sacrifício dele, no ofício como sumo sacerdote. 3 ofícios, né? Sacerdote, profeta e rei. Como sumo sacerdote, ele se ofereceu a si mesmo por nós. Que dica maravilhosa! Em outras palavras, o perdão foi feito de uma vez por todas, meus queridos irmãos. Ah, pastor, então o senhor está dizendo aí que nós não pecamos mais, que está tudo ok? Nada disso. Não estou dizendo essa heresia. Nós continuamos em pecado, mas nós recorremos a Deus. De qualquer forma, não, em arrependimento, com o coração contristado, e Ele nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns pecados, não, irmão. Ele foi o nosso sacerdote perfeito diante de Deus. Portanto, faz um paralelo aqui no começo do capítulo 8, dizendo sobre o sacerdote humano e o sacerdote eterno, que é Cristo. Hoje Ele está à destra do Pai. Que glória, irmãos. Como isso traz um conforto, esperança, né? Sabe por que o cristianismo diverge de outras religiões? Porque é real em nossa vida, é real no céu, e nós vamos morar no céu, e vamos viver eternamente com o Senhor. Não há sombra de dúvida em relação a isso. E Cristo ofereceu o seu sacrifício por todos nós. Mas aqui, irmãos, quando nós continuamos lendo o autor, a ideia do autor é despertar em nós que a primeira aliança falhou. Os profetas trouxeram o ensinamento para todos nós, mas não se cumpriu. A nação de Israel, ela veio a calhar nos seus próprios erros e tentar justificar. Mas Deus demonstra, porque nada está encoberto, o erro deles, usando o profeta Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 a 34, eu quero descortinar, que está também aqui em Hebreus 8, mas eu quero estar lendo esses detalhes que é repetido em Hebreus 8. O Deus eterno diz: está chegando o tempo em que farei um novo acordo com o povo de Israel e com o povo de Judá. Esse acordo não será como o que fiz com os teus antepassados nos dias em que os peguei pela mão e tirei do Egito. Embora eu fosse Deus deles, eles quebraram o meu acordo. Sou eu, eterno, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esse acordo. Eu porei as minhas leis nas suas mentes, escreverei nos seus corações, e eu serei Deus, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Deus eterno, que está falando. O que o profeta está dizendo aqui? Jeremias está falando de uma promessa que foi frustrada, mas tem outra promessa que vai se cumprir, que é nessa plenitude de Cristo, que vai chegar o tempo, que é o tempo hoje oportuno. O tempo de Deus chegou. O tempo do cumprimento desta nova promessa, da nova aliança chegou. Quanto a esse tempo, farei o povo de Israel, em relação a nós, o novo Israel de Deus, a igreja, este acordo. Eu porei as minhas leis nas suas mentes, escreverei nos seus corações, eu serei Deus deles, e eles serão meu povo. Sou eu, o eterno, quem está falando. Agradeça a Deus por isso, minha irmã, meu irmão. Eles tentavam cumprir a lei, mas a lei não assentava no seu coração.
A lei não era aplicável na sua mente. Era apenas uma religiosidade. Mas ia chegar em Cristo, sumo sacerdote. Hoje, o sacerdote que nos fez sacerdotes. Hoje, irmãos, graças a Deus, nós somos a nação santa, povo eleito, sacerdote real. Que coisa linda. Cristo fez isso por nós. Através do sacerdócio eterno, sacerdócio divino. Ele se entregou por nós. Quer uma confiança mais clara, mais objetiva do que essa? Não só trazia um conforto, uma segurança para o povo hebreu, mas para a igreja de hoje, você está vivendo esta realidade da graça de Deus. De hoje a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus produz o que? Fé. A fé, ela desce ao seu coração, crendo, você professa a sua salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos leva à renovação da nossa mente, à renovação do nosso coração e nos faz entender cabalmente o que é isso, escrever na tábua do seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Relacionamento, vida com Deus, libertação. Uma coisa mais triste é quando nós somos enganados, né? Às vezes, com uma marca oferecida para nós vamos lá, compramos um determinado produto, e daqui a pouco nós vemos e descobrimos que aquele produto não é tão completo como aquele outro. Não estou aqui, irmãos, rebaixando melhor o cristianismo, não é nada disso, mas eu quero fazer uma aplicação para que os irmãos entendam assim com clareza. Quando é oferecido um cristianismo autêntico, o nosso coração se regozija porque nós servimos um Deus autêntico, um Deus completo, que faz uma nova aliança. O autor diz que não era necessário fazer uma nova aliança, sendo que ele já fez uma aliança, mas aquela aliança perdeu o valor. Ela foi falsificada por Deus? Alguém poderia dizer? Deus conhecedor de todas as coisas? Não, de forma nenhuma. A lei foi feita para os homens, para testar o coração dos homens, para levar ao confronto dos homens à sua própria condenação, e ela alcançou o objetivo. Portanto, irmãos, eu digo para os irmãos, a lei tem que ser observada, com cuidado, e é por isso que Deus fez em nós uma mudança inicial pelo nosso próprio coração, escrevendo na nossa mente, no nosso coração. Portanto, nós vamos observá-la conforme a vontade de Deus. Nós vamos cumprir a lei cabalmente. Ninguém vai estar aí, né, matando o seu próximo. Às vezes não é o fator de homicídio, às vezes é o fator de falar palavras que ferem, que machucam, que não está nem aí com os irmãos. Mas o que acontece quando você dá uma orientação pelo qual, depois que você deu aquela orientação, fala assim, meu Deus, o Espírito Santo está trabalhando aqui, me está levando a uma tristeza. Por que, pastor? Porque eu acabei de falar algo que foi do meu coração, simplesmente, que eu senti. Mas agora o meu espírito está ficando com o Espírito de Deus, que eu preciso buscar a vontade de Deus, entender conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus está me confrontando que eu devo buscar novamente a minha irmã e orientá-la em conformidade com a palavra de Deus. E quando isso acontece, é o que, irmão? Um bálsamo. Sara a vida da irmã, sara a vida do irmão. O que eu quero dizer com isso, irmãos?
Nós todos estamos sujeitos a não cumprir a lei. Mas hoje nós temos uma garantia maior. Espírito Santo que nos dirige em toda a verdade. E nos faz cumpridores da lei, porque Ele nos leva a um quebrantamento. E nós buscamos as verdades inseridas na palavra de Deus e vivemos esta verdade, porque esta é a verdade pelo qual Deus nos chamou e nos confrontou lá atrás. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para fazer a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero concluir dizendo para os irmãos que essa nova aliança em Cristo Jesus, o mediador dessa nova aliança, nos traz um confronto, mas também um conforto. Primeiramente, um confronto para que nós podemos viver a realidade da responsabilidade do que é ser chamados filhos de Deus. No versículo 10, esta é uma aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em suas mentes, escreverei em seus corações, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei dos teus pecados. Essa é a promessa completa. O Deus da aliança. Aliança, irmão, quer dizer acordo. Quero exemplificar só para se tornar bem prático aqui. No casamento, o noivo e a noiva entrar, o pastor, ao entrar, o pastor abençoa o casamento e vem o momento da aliança. Há um juramento. E nesse juramento, o noivo fala para a noiva, olhando no olho dela, que ele seria fiel, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, nas adversidades, mas também nas oportunidades. Em todos os momentos eu serei feliz, e eles olhando um dentro do olho, eles falam sorridente, e ele fica mais sorridente ainda. Me lembro do casamento do Rafael com a Mariana, quando, na hora do sim, promete ser fiel até a morte. Antes de terminar, sim, e a Mariana, sim. Último casamento, por isso que eu estou usando. E esse acordo está vinculado na aliança, promessa da fidelidade. Entre dois, ambos, tornando uma só carne. Olha como Deus é perfeito. Esta aliança Deus fez com a humanidade, em relação, me referindo bem, aos filhos de Deus. Esta aliança pelo qual Deus, em Jesus, Ele é o mediador dessa nova aliança, essa aliança da parte de Deus, ela foi perfeita, irmãos. Cabalmente perfeita. A velha aliança deveria ser substituída porque uma parte, o povo de Deus, a nação de Israel, falhou no processo. Mas essa nova aliança, ela é eterna, ela é perfeita, ela é única. E é para sempre. Então, da parte de Deus. Agora, claro, é a responsabilidade humana em cumprir, fazer cumprir a vontade de Deus. E aí vem os resultados dela na sua vida. O Espírito Santo de Deus, através da graça de Deus, você vai cumprir a lei, irmãos. Vai falhar? Sim, mas Deus vai dar
lhe dar a graça de cumprir a lei, que é os 10 mandamentos. E tem uma lei que você já tem promessa desde agora, né? Honra teu pai, a sua mãe. E essa é algo que você já usufrui desde agora. É um mandamento com promessa. Mas toda essa lei é possível hoje cumprir em Cristo Jesus? É. Jesus dá esta garantia. Eu quero que você saia daqui com essa confiança da sua salvação. Essa nova aliança lhe traz um conforto de que Cristo ele fez perfeito para cumprir na sua vida uma vida plena. Vida plena não é uma vida sem sofrimento, não é uma vida que você não vai enfrentar desafios, não vai ter demanda. Claro, vai ter muitas coisas, mas Deus está dando todo o suporte. Vida cristã é vida com todo o suporte que você precisa já nesta garantia dessa nova aliança. Relacionamento com Deus. Leitura bíblica, oração, jejum, consagração, vivendo para Deus. Que garantia gloriosa. Que conforto maravilhoso. Mas antes do conforto, da garantia, veio também um critério que eu queria agora encerrar dizendo que é um confronto, que é a responsabilidade nossa, como filhos de Deus, testemunhar em toda a esfera da nossa vida que Ele, Cristo, Ele é o sumo sacerdote da nossa vida. Ele é o profeta da nossa vida. Ele é rei na nossa vida. E para isso tornar uma realidade, é preciso que nós, cada dia, renunciamos a nós mesmos e vivemos só para Ele. Só para Ele. Eu não sei se nessa noite aqui, todos já tiveram uma experiência com Deus, em termos de salvação, em termos de mudança de vida, em termos agora de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de lhe trazer esse alerta. Isso é real. Mas se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não sentiu esta plenitude, olha, pastor, com tudo isso que você explicou, que Jesus fez por nós, eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso mais viver essa vida plena em Cristo Jesus, para ter essa garantia. Eu tenho reserva na minha vida, eu tenho medo, e eu tenho algumas coisas, pastor, que eu não tenho tanta confiança, e eu tenho dificuldade hoje de ter confiança. E eu quero dizer para você, nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra, que a palavra confiança está apagada, praticamente extinta. É uma moeda de muito valor. Mas esse Cristo que foi nos revelado através do autor de Hebreus, Ele é digno de confiança. Ele se relaciona com o homem desde a eternidade. A eternidade. Ele falou aos profetas, falou aos reis, e hoje fala através do seu Filho Jesus. E Ele continua falando através da sua palavra em nossas vidas. A realidade do que Ele quer para a sua vida é uma vida plena, de se realizar nele. Ele é pleno. Pleno em todas as esferas. Os nossos pecados são perdoados. Isso é o sacerdócio dele.
como profeta, Ele continua falando aos nossos corações, na nossa mente. E como Ele é Rei, Ele nos dirige as nossas vidas, pautada na verdade. Portanto, nós podemos viver essa plenitude do cumprimento do que Cristo fez no Calvário, entregando a sua própria vida e cumprindo cabalmente todos esses ofícios, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e Ele está à destra do Pai. Ele está hoje advogando as nossas causas, intercedendo por nós. Mas um dia, irmãos, nós estaremos junto a Ele e recebendo dEle esta palavra: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o que está guardado para vós. Que coisa linda, né? Esse Jesus é o supremo pastor. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé enquanto o grupo de louvor vem à frente. Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva para você, minha irmã, meu irmão. Você que tem buscado uma vida de retidão, mas de uma forma ou de outra você tem se frustrado. Eu gostaria que você não cultivasse essa frustração. O frustrar é do homem, mas não cultivasse essa frustração. Venha até Ele. Saia do seu lugar, venha aqui na frente. Então, enquanto o grupo estiver aqui cantando, nós vamos orar por você. Você que está olhando para dentro de você e diz: Senhor, eu preciso, eu necessito de mim mesmo. Eu não vou conseguir. Você está certinho. Você está certinho. É para os tais pelo qual Deus se revela, aos quebrantados de coração, aos necessitados. Venha à frente, deixa Deus trabalhar a sua vida. Se tem alguém aqui que não tem experiência com Jesus ainda e quer ter Jesus como seu único, suficiente Salvador, porque se sabe que em Cristo Jesus Ele é tudo na sua vida. E você começa a fazer uma análise e de repente o Espírito Santo fala: receba, venha, e Ele vai encher a sua vida com água viva. Quem tem sede, vem e beba. A água que eu te der nunca mais terá sede, porque Ele é vida plena. Vida plena. Sabe o que é isso, irmão? Jesus satisfaz. Porque Ele não é simplesmente uma mercadoria que eu estava dizendo, de uma marca que falaram para você, mas é outra coisa. Não, Ele em si mesmo se revelou para o homem. E Ele satisfaz, porque o homem é sua imagem e semelhança. E Cristo veio restaurar essa imagem, a nossa imagem, a imagem de Deus das nossas vidas, para se relacionar-se com esse Deus. O que Ele fez? Abriu esse novo e vivo caminho. Você que está entristecido por um parente, por alguém que você o ama, vem aqui na frente representá-lo. Jesus hoje Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Venha representar Ele. Você que está ferido, machucado, alguém me machucou. Pastor, eu sou cristão, pastor, mas eu estou aqui, só Deus sabe o que eu estou passando. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu vou fazer essa oração, o grupo de louvor logo após estará louvando. Pai, nós apresentamos os nossos irmãos aqui na frente, Senhor, e toda a igreja, ouvindo a Tua palavra, Senhor, hoje, o ofício pelo qual o Senhor se revelou aos nossos irmãos, aos hebreus, onde eles passavam perseguição, onde eles estavam, Senhor, em conflito, Senhor, com dúvidas, Senhor, mas eles receberam essa revelação do que o Senhor é,
O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor é a nova aliança. Uma nova aliança que não jamais será quebrada. Uma nova aliança que será eterna. Uma aliança que traz todos os acordos cabalmente, para que nós podemos viver pleno, viver uma vida plena que lhe satisfaz, Senhor, que satisfaz a nossa vida. O Senhor nos chamou para viver uma vida em plenitude. Portanto, agora, Senhor, eu repreendo todas as enfermidades, toda tristeza, toda angústia, todas as limitações humanas, Pai, que porventura vem em nós o pensamento contrário. Agora, Senhor, despedaça o jugo do inimigo. E agora, Senhor, realiza, Pai, através do Teu Espírito Santo, através da Tua unção, Senhor, vai liberando agora, Senhor, esta unção da graça, da realização em Cristo. Senhor, eu quero Te louvar, e juntos com a igreja queremos Te louvar e exaltar o Teu santo nome. Aleluia, aleluia.